Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o surgimento do Sistema Solar, né? A formação do Sistema Solar, ela explica bastante porque os planetas são divididos entre rochosos e gasosos, né? Assim como ele explica os seus movimentos de translação em torno da nossa estrela, que é o Sol, né? Então, a gente estima que o processo de formação do Sistema Solar ele se iniciou mais ou menos há 5 bilhões, não são milhões, 5 bilhões de anos atrás, né? A hipótese mais aceita da formação do sistema solar é aquela que muito provavelmente, já começando lá em A, lá em cima, a gente tem uma nebulosa de gás, né? Ou seja, uma nebulosa solar, né? Então a gente tem uma nebulosa de gás, né? Que é como se fosse uma nebulosa, como se fosse uma nuvem com vários gases diferentes no espaço e muita poeira, né? Sólidos particulares, e essa nebulosa ela está em processo de rotação, ou seja, os gases e as rochas eles estavam circulando, né? Essa poeira estelar, né? Essa poeira espacial circulando, e sob a ação da força da gravidade, né? Lembrar que a força gravitacional, a gente viu lá na lei da gravitação, né? Então os corpos se atraem mutuamente, né? E dependendo de suas massas vai ter maior ou menor a ação da gravidade. Então esses gases e essa poeira girando e sob a ação da força da gravidade, as partículas elas começam a se aglomerar, né? Então a gente tinha esses gases e essa poeira girando e elas começaram a se aglomerar, ou seja, as partículas menores foram atraindo, formando aglomerados, né, que foram atraindo outras partículas e que a grande parte desse material que era essa nebulosa original, a grande parte desse material ele se concentrou no centro. Essa concentração do centro veio a formar as estrelas, né? A estrela, no que no caso a nossa estrela é o Sol. Então essa maior parte formou o Sol, que é uma estrela, né, que se forma a partir do processo de fusão nuclear, ou seja, esses elementos químicos eles fundindo, os átomos iam fundindo seus núcleos e iam liberando uma quantidade enorme de energia, né? Então, ao redor do Sol, a matéria que estava em altíssima temperatura, né, foi se aglomerando aos poucos, né? Então, essa massa restante de gases e poeiras, elas foi se aglomerando em torno desses 8 corpos principais, né? Então, o que sobrou, que não formou o Sol, eles foram aos poucos se aglomerando em altíssima temperatura, né? Então, conforme esses materiais eles iam se resfriando, se iniciava a formação dos planetas, né? Também dos demais astros, mas principalmente desses 8 corpos principais, que seriam os planetas, né? Então, a ação da força da gravidade produzida pelo Sol manteve esses corpos celestes como um conjunto harmonioso. Então manteve esses corpos presos a essas órbitas ao redor dessa grande esteira, né? E a partir daí, alguns planetas, né, se resfriaram o suficiente para apresentar uma superfície sólida, né? São esses primeiros planetas, né? Os planetas rochosos, e um deles é o planeta que a gente vive, que é a Terra, né? Então, até o ponto que se estabilizou o sistema solar. Então, a matéria cósmica ficou essencialmente reunida no Sol, e uma pequena parte formou planetas, seus satélites e outros astros menores. Então, você vê como foi um processo. Essa aí é a teoria mais aceita para a formação do sistema solar, certo? Bom, vamos falar um pouquinho dos astros menores do sistema solar. Vamos falar aqui dos satélites. Além dos planetas e da Lua e do Sol, né, outros astros eles compõem o sistema solar, né, que também podem ser observados a olho nu durante a noite, principalmente, né, eles não são ofuscados pela luz do Sol, né. Então a Lua, por exemplo, é o único satélite natural, né, que a gente consegue observar sem o auxílio de luneta ou telescópio. Então a Lua é o satélite natural da Terra. Os satélites naturais, o que são satélites naturais? Eles são astros que são menores, que eles giram em torno dos planetas graças à força gravitacional produzida pelos planetas, né? Então satélites naturais são corpos celestes, são astros que orbitam planetas, certo? Enquanto planetas são corpos celestes que orbitam uma estrela. E que a sua órbita só é influenciada pela estrela, né? Como a gente viu lá no oitavo ano, se vocês conseguirem se lembrar. Então, da mesma maneira que a Terra gira ao redor do Sol, a Lua gira ao redor da Terra. São satélites naturais, né? Então, entre os planetas do Sistema Solar, só Mercúrio e Vênus que não possuem satélites naturais. Então, além da Lua, a gente também consegue observar diretamente os satélites artificiais e até a Estação Internacional
a Estação Espacial Internacional. Né? Às vezes vocês pensam que está vendo uma estrela passando à noite, uma estrela se movimenta por luz, às vezes é um satélite, e muitas vezes é a Estação Espacial Internacional. Dá para ver sem microscópio. Obviamente você não vai ver os detalhes, né? Mas você vê como se fosse um ponto luminoso no céu que fica se deslocando no céu, indo de um lado para o outro. A gente acha que é disco voador, mas na verdade às vezes é só satélite ou a própria Estação Espacial Internacional. Então aqui eu trouxe alguns exemplos dos principais luas, dos principais satélites naturais do sistema solar. Aqui a gente tem a Terra para dar referência do tamanho desses satélites, né? Então a gente tem lá da Terra. Então ele está em proporção, né? Que seria o tamanho da Terra e aí o tamanho dos outros satélites naturais que a gente tem por aí, né? Então a gente tem a Lua, certo? A Marte tem dois satélites naturais, que é Phobos e Deimos. Júpiter tem aí alguns, né? Io, Europa, Ganymedes e Callisto, né? Isso são satélites que são grandes. Olha aqui a proporção da Terra, são grandes. E aqui só são exemplos, né? Tem outros. Tem planetas que tem muito mais satélites, 60 e tantos satélites, né? Júpiter, Saturno tem muitos satélites que tem aí, só estão alguns exemplos. Então Saturno tem aí vários, Minas, Tétis, Tione, Rhea, Titã, que era o planeta de... que fala que é o planeta, mas na verdade é o lugar onde Thanos vivia, né? Titã e outras, né? Urano também tem mais alguns satélites, Ariel, Umbriel, Titânia, Oberon, Miranda. Netuno também tem lá Proteu, Tritão, Nereida. E Plutão tem lá Caronte também. Obviamente que Plutão não é um planeta, né? Mas ele está aí também classificadozinho certinho aí. Então a gente veja que tem vários satélites naturais, inclusive dos planetas gasosos, os satélites, por exemplo, Júpiter, você não tem como descobrir nada até Júpiter, e a Terra está em Júpiter porque Júpiter é um planeta gasoso, ele não tem uma superfície sólida, ele é formado por gás. Mas você pode ir, né, nos seus satélites, Europa, Titã. A Europa mesmo é um satélite que é estudado pela NASA, porque provavelmente tem presença de água e seria assim, algo a ser colonizado no futuro bem distante. Certo? Outro corpo celeste que tem são os cometas, né? Então, além dos planetas, existem outros astros que são observáveis, que orbitam o Sol, né? Entre eles a gente tem os cometas, né? Eles são conhecidos por terem a cauda, né? Eles são sempre representados por essa cauda que a gente consegue ver aí. E eles são astros que são basicamente formados por rocha, né? Gelo e poeira, às vezes alguns metais também, e tem dimensões variadas. Tem cometas maiores e cometas menores, né? Então seu percurso em torno do Sol são muito diferentes dos realizados pelos planetas, né? Por isso que eles não podem ser considerados planetas, porque eles não têm a massa de um planeta, mas eles orbitam uma estrela, mas eles têm... As órbitas deles são bem diferentes dos planetas, né? Como vocês podem ver aqui na imagem, ou seja, eles conseguem se deslocar, ou seja, tem cometas que se deslocam desde bem próximo ao Sol, como vocês podem ver, até praticamente os limites do sistema solar. Porque como eles são corpos menores, né, eles conseguem funcionar assim, eles funcionam como se fossem estilingue. Quando passa perto do Sol, acelera, é lançado, depois volta. Quando eles voltam, eles vêm e voltam acelerando. Quanto mais eles se aproximam do Sol, eles aceleram, depois friam e são lançados novamente. Né? Então os cometas eles se caracterizam por ter seu núcleo, que é essa parte sólida rochosa, e a sua cauda, que é a liberação de poeira. Essa cauda ela só se forma, como vocês podem observar na imagem, as caudas do cometa elas só se formam quando os cometas se aproximam do Sol. Que aí o calor do Sol, né, dos raios ultravioletos, quando atinge, faz com que essas partículas vão soltando, vão evaporando, né? Esse gelo evapora, né? Tem gelo, né? Então a água começa a evaporar e ela forma essa cauda. Quando ela está mais distante do Sol, ou das outras estrelas, dependendo do que cometa estejamos falando, ele não forma essa cauda. Um cometa que é bastante famoso é o cometa Halley, que passa próximo da Terra a cada 75 anos. Né? A última aparição dele foi em 1986, coincidentemente o ano que eu nasci. Não, onde você nem nasci, né? Eu nasci em 83. Mas então, se vocês fizerem as continhas aí, o cometa Halley vai passar novamente em 2061. Eu provavelmente não sei se estarei mais aqui em 2061. Vocês estarão bem velhinhos, né? Não bem velhinhos, né? Vocês nasceram o que? 2000 e pouquinho, né? 2002? Não, antes, né? 2005, né? 2004? Vocês têm 16 anos por aí nessa faixa, né?
Então vocês vão estar com 50 e tantos anos, né? Eu já estaria com, em 2061, eu estaria com 71, 75. Talvez até eu esteja vivo para ver o cometa Halley novamente. Vocês com certeza estarão, certo? Então esses são os cometas. Temos os famosos planetas anões, né? Então além dos cometas, o sistema solar também se repleto, tem outros astros menores, né? E menores que os planetas, inclusive, né, orbitando o Sol. Né? A gente tem os asteroides, né? A gente tem dois cinturões de asteroides. Tem o cinturão de asteroide que fica depois de Marte, tem um cinturão de asteroides, né, que são corpos rochosos menores, né? Menores que cometas, por exemplo. E a gente também tem um outro cinturão de asteroides que é o cinturão de Kuiper, ou Kuiper, que fica nos limites do sistema solar. Certo? E temos aí os famosos planetas anões. Né? Os asteroides eles são rochas mais irregulares, né, que são bem menores que os planetas anões. Então, como eu falei, a maioria dos asteroides eles orbitam entre Marte e Júpiter, né, que é o famoso cinturão de asteroides. Mas também tem outros asteroides que eles estão circulando, né, pelo sistema solar em órbitas que são semelhantes aos cometas, mas eles são bem menores que os cometas. Né? No cinturão de asteroides existe um planeta anão que a gente chama de Ceres, que vocês podem ver aí. Mas o que caracteriza Ceres, Eris, Plutão, Haumea e Makemake, ou Makemake, acho que deve ser Makemake, né? Como planetas anões. Né? Para ser considerado um planeta, primeiro, esse corpo errante ele precisa ser esférico. Né? Vocês podem ver que tem alguns, por exemplo, Haumea aí não é esférico, né? E ser o astro com maior massa de sua órbita. Ou seja, na sua órbita, ele tem que ser o maior astro. Ou seja, no caminho que ele faz a Terra, o caminho que a Terra faz ao redor do Sol, o maior astro é a Terra. No caso, tem a Terra e a Lua. Né? A Lua é bem menor que a Terra. Né? Então, a Terra é considerada um planeta por isso. Por exemplo, outras palavras que eu vou dizer. Para a série ser classificado como planeta, ele deveria ter mais massa que todos os asteroides juntos. Então Ceres está lá orbitando junto do cinturão de asteroides. Se você junta todos os asteroides, ele tem muito mais massa que Ceres, mas muito mais massa mesmo. Então por isso que Ceres, de cara, ele já não é considerado um planeta. Ele é considerado um planeta não, porque ele tem um tamanho reduzido e porque ele não é dominante na sua órbita, ou seja, ele não é o maior corpo celeste de sua órbita. Então é por esse motivo que também que Plutão se tornou um planeta anão. Né? Como os planetas anões e os asteroides do cinturão são pequenos, a gente não consegue observar eles da Terra. Mas outros asteroides que estão fora, que estão orbitando aí como cometas, a gente consegue observar eles. Né? Então, como tem riscos também desses asteroides aqui na Terra, eles estão sempre sendo monitorados a partir de sondas e por aí vai. Né? Teve um asteroide chamado de Vesta que se aproximou da Terra. Né? Era um meteoro que tinha quase 600 km, passou bem próximo da Terra em 2008. Então, os planetas anões, além de eles serem realmente pequenos, não serem os corpos dominantes nas suas órbitas, para ser considerado um planeta, a órbita do planeta é só influenciada pela estrela, ou seja, não tem um outro corpo celeste que influencia a órbita, ou seja, o caminho desse planeta. E aí Plutão ele é caracterizado também como planeta anão, porque parte a força gravitacional de Netuno, que é um planeta que vem antes de Plutão, Netuno ele influencia bastante na órbita de Plutão, ou seja, a órbita de Plutão, além de ser influenciada, né, o caminho que Plutão faz, a órbita do Sol, além de ser influenciada pelo próprio Sol, também é influenciada por Netuno. Quando Netuno passa próximo de Plutão, ele altera a órbita de Plutão. Então é por isso que Plutão também é considerado um planeta anão. Então, se a gente pegar ali o Mercúrio, o planeta Mercúrio, né, que é um dos menores planetas que tem, veja que mesmo assim ele é muito maior do que todos esses planetas aí. Ele é quase que maior se juntar todos eles para dar um Plutão, ou para dar um Mercúrio. Tem outros corpos celestes que a gente precisa falar, que são principalmente falei já de cometas, falei de asteroides, e tem que falar uma diferença que a gente tem entre três coisinhas, né, que é o meteoroide, meteoro e meteorito. Né? Os meteoroides e meteoritos, eles são astros ainda menores que os asteroides. Então, tem os cometas, tem os asteroides, que geralmente são menores que os cometas, e a gente ainda tem esses três
vizinhos aí, né? Os meteoroides são fragmentos de rochas ou metais, né, geralmente de ferro ou níquel, que se formam a partir de cometas e asteroides. Então, às vezes, se fragmenta do asteroide ou cometa e forma um meteoroide. Então, por eles serem bastante pequenos, os meteoroides eles não trazem muita preocupação quando eles vêm em direção à Terra. Ou seja, eles são pequenos demais para causar qualquer dano mais severo à Terra, né? A não ser que caia na cabeça de uma pessoa, na casa de uma pessoa. E na maioria dos casos, os meteoroides eles se desintegram quando eles entram na atmosfera. Então, quando eles entram na atmosfera, eles queimam e se desfazem completamente, né? Quando eles atingem a superfície da Terra. E aí forma aqueles fenômenos que a gente chama de estrela cadente, né? Então, quando o meteoroide ele chega, quando ele está viajando no espaço, esse fragmento de rocha a gente chama de meteoroide. Quando ele atinge a atmosfera do planeta e ele queima completamente, se desfaz, formando o que a gente chama de estrela cadente, a gente chama de meteoro. Mas quando esse meteoroide ele vem do espaço, parte dele queima na atmosfera e essa rocha ainda atinge a superfície da Terra, aí a gente chama de meteorito. Então esses fragmentos pequenos de asteroides e cometas, eles vão receber 3 nomenclaturas diferentes. Quando eles estão vagando no espaço, são chamados de meteoroides. Quando eles entram na superfície do planeta e eles queimam completamente na atmosfera, formando a estrela cadente, a gente chama de meteoros. Quando eles atravessam a atmosfera e uma parte dessa rocha ainda cai na superfície do planeta, a gente chama de meteorito. Ou seja, são 3 coisas, são 3 nomenclaturas para momentos diferentes que se encontram esses fragmentos de asteroides e de cometas. Para a gente fechar aqui, vamos falar sobre mais um elementozinho que compõe essa imagem muito bonita aí, que compõe o universo, né, que são as galáxias, né? Então todas as estrelas que a gente enxerga no céu, elas fazem parte da nossa galáxia, né? Então todas as estrelas que a gente observa, elas estão dentro da nossa galáxia. Que nossa galáxia a gente chama de Via Láctea, né? As galáxias, elas são formadas por nuvens de gás, poeira e um grande número de estrelas, né? Planetas que orbitam essas estrelas, cometas, asteroides e diversos outros corpos celestes que eles estão unidos pela ação também da força gravitacional, né? Então são esses materiais que fazem a Via Láctea ter um aspecto que a gente chama de aspecto leitoso, né? Que deu origem ao nome, né? Que o pessoal na antiguidade observava o céu, principalmente no hemisfério norte, uma mancha branca no céu e chamava de caminho de leite. Na verdade eles estavam observando um outro lado da galáxia. Eles achavam que é uma outra galáxia, né? Mas depois se descobriu que era um outro lado da galáxia que está o Sistema Solar. Então o Sistema Solar é um sistema planetário que está dentro da galáxia, assim como milhares de outros sistemas planetários, certo? Então como a gente está na Via Láctea, a gente só consegue observar partes dela, a parte do nosso planeta, mesmo assim não consegue observar tudo. Então a gente pode comparar, por exemplo, a visão quando estamos dentro de um quarto, onde não é possível ver, né, inteiro, e a gente só consegue observar, olhando para uma direção, a gente só consegue ver algumas coisas, né? Então a Via Láctea vista do nosso planeta e as representações da galáxia são vistas como no espaço sideral, ou seja, como a gente observa ela no universo aí afora. Então a olho nu a gente observa aqui. Então uma galáxia, nosso sistema solar é formado por estrelas, planetas e outros corpos, e a galáxia é formada por poeira, várias estrelas, vários sistemas planetários diferentes, né? Dependendo da noite, a gente ainda consegue ver, né, parte que a gente chama do caminho de Magalhães no céu à noite, que é uma mancha branca com várias estrelas. Esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês é as galáxias de Andrômeda, certo? Que são mais próximos, são o conjunto de uma galáxia, né, que é mais próximo do sistema solar, da Via Láctea, né? Então ela é formada por várias galáxias, de milhares e milhares e milhares e milhares de galáxias no espaço. Obviamente a gente não consegue observar por olho nu. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar uma série de imagens de galáxias que foram fotografadas pelo telescópio Hubble, né? Chega, os telescópios eles conseguem ainda fotografar essas galáxias mais distantes. A gente não consegue ver. Então, essa imagem aqui, essa imagem aqui, eu peguei aqui rapidinho, do telescópio Hubble, certo? Isso aqui é uma foto do telescópio Hubble, então de cada ponto luminoso desse é uma galáxia diferente. A galáxia da gente, a Via Láctea, ela parece muito com aquela que está ali no cantinho, uma branquinha, que ela é em formato de espiral, certo? Ela é bem compacta em formato de espiral. Mas veja aqui, só nessa foto aí quantas galáxias tem. Eu consigo contar aí ganhando 2 pontos e me dizer, certo? Brincadeira. Beleza? Então aí um exemplozinho. Então, bem bonito, né?
Então a gente fecha essa aula agora. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a importância dos astros das galáxias para diversas culturas diferentes.